Bom, pessoal, vamos dar início à nossa aula de revisão da disciplina de empreendedorismo governamental e vamos estar trabalhando com alguns conceitos centrais da disciplina, as abordagens chaves, né, que fizeram o nosso conhecimento ao longo do nosso curso. Então, como sugestão, eu peço que vocês abram o próprio slide no computador de vocês. Vocês podem também estar abrindo o arquivo Word que foi enviado, que está postado na biblioteca, e também podem abrir o vídeo que iremos mostrar durante essa revisão da última semana, semana 15, o primeiro vídeo, certo? Então vamos começar iniciando falando um pouco sobre o conceito-chave, né? De onde se originou esse empreendedorismo que nós trabalhamos ao longo desse semestre. Então, essa palavra empreendedorismo, ela tem registro do século XVII ou do século XVIII e está situado na França. Então, foi na França onde ouvimos pela primeira vez esse termo relacionado com empreendedor, né? E aí vem dessa palavra francesa que está colocada aí para vocês. Então, ela era utilizada para designar que tipo de pessoas? Então, era utilizado para designar pessoas determinadas, pessoas ousadas, que trabalhavam e estimulavam pelo progresso econômico da sua função, da sua produção, ou até mesmo que viesse beneficiar as cidades, certo? Então, nós ressaltamos que empreendedorismo ele é a ação e o empreendedor é o agente que pratica a ação. Então, não existe um empreendedorismo sem aquela pessoa a desenvolver ou ser aquela pessoa capaz de colocar a ação em prática. Sobre apropriando esse termo de empreendedorismo para a disciplina de empreendedorismo governamental, se o empreendedor era essa pessoa ousada, criativa, proativa, então o empreendedorismo governamental ele vai precisar que exista alguns agentes também empreendedores dentro das unidades públicas ou dentro das organizações públicas, para que não tenhamos só o agente, mas para que tenhamos também ações criativas dentro das organizações públicas e que elas sejam capazes de modificar esse ambiente que muitas vezes, como nós sabemos, por se tratar de organizações públicas, está em um status quo, ou seja, está parado há muito tempo, sem nenhuma mudança significativa, né, para os processos organizacionais e, consequentemente, que tragam aí resultados para os clientes. E aí, como sabemos, os clientes das organizações públicas seria a sociedade. Então, o empreendedorismo governamental ele pode ser entendido como a intervenção do governo na ordem econômica de um país. Então, os aspectos governamentais e o público, eles são discutidos ao longo deste curso. Enquanto o aspecto público, ele vai dizer respeito ao que pertence ao Estado e à coletividade, né, ou seja, os cidadãos, já os aspectos governamentais, eles vão dizer respeito a qualquer nível de poder público, seja ele o nível federal, estadual e municipal. Ou seja, quando a gente estiver trabalhando com empreendedorismo governamental, nós não só vamos entender como aspectos que diz respeito à sociedade e à coletividade, mas também o próprio aspecto governamental que vai dizer respeito à entidade a qual esta ação esteja submetida, seja ele a nível federal, a nível estadual ou a nível municipal. Então, nós podemos ter em nossa cidade, por exemplo, um empreendedorismo governamental bem desenvolvido pelos prefeitos, pelos secretários e até mesmo pelos vereadores, em parceria com a sociedade. E já um estado, ao nível estadual, nós podemos não ter esse mesmo tipo de resultado, certo? Então, em qualquer esfera de poder público, nós podemos encontrar o empreendedorismo governamental. Um exemplo que a gente retratou, né, na disciplina de como essa apropriação ela pode ser feita a nível público e a nível governamental é o exemplo da cidade de Canidé, que é uma cidade que fica aí em Sergipe, Canidé de São Francisco, e é uma cidade que vem trabalhando todas as suas capacidades
suas capacidades produtivas, elas estão sendo exploradas de forma a capacitar os cidadãos para produzir, apoiados por iniciativas também da prefeitura. Mas também essas iniciativas, elas têm iniciativas privadas juntamente, né, com esse apoio que é disponibilizado pela prefeitura, certo? Então, nesse estudo, nós somos capazes de ver a participação de organizações não governamentais também e de cidadãos que atuam como agentes empreendedores. Então, como vimos anteriormente, aqui nesse exemplo, nós teremos basicamente o trabalho da prefeitura, que seria aí a entidade governamental, e teríamos o trabalho dos cidadãos, não só em forma de pessoa física ou em forma de uma pessoa jurídica, uma empresa privada, mas também a participação das ONGs, que é bastante importante, né, para o desenvolvimento das cidades e o desenvolvimento de um projeto. Então, dentro dessa perspectiva, essa cidade ela vem trabalhando juntamente com a sua capacidade turística. A prefeitura viu a necessidade, né? Viu a possibilidade de explorar projetos em várias áreas, não só ligado à área de cosméticos, como também à área de turismo e também, ao mesmo tempo, trabalhando outros aspectos relacionados à própria educação, que seria a merenda escolar. Então, a gente percebe aí várias entidades em que são percebidas a influência são exercidas a influência dessa capacidade empreendedora a partir de um município. Então, isso aí fica como um exemplo, né, bem interessante para que a gente consiga imaginar o que seria esse empreendedorismo governamental. Então, a gente tem várias áreas na qual a entidade pública e privada elas trabalham para beneficiar o desenvolvimento regional, para fortalecer, né, a economia do município, certo? Outro conceito discutido, né, e colocado para a gente ao longo da disciplina, nós trabalhamos algumas semanas em relação ao empreendedorismo público e o empreendedorismo privado. Como é que eles se caracterizam e como é que eles podem ser distinguidos? O empreendedorismo público, ele requer a normatização dessas ações, pois, como sabemos, por se tratar de um caráter público, então ele tem muito mais beneficiários, muito mais fiscalizadores, ou que deveriam ser os fiscalizadores, que seria a população, para todo tipo de projeto que parta desse tipo de entidade. Então, o empreendedorismo público, uma instituição que se diga empreendedora, que comece a desenvolver projetos ou ações dessa natureza, ela precisa trabalhar segundo algumas normas já existentes, e até mesmo essas normas futuramente elas acabam virando lei. Como a gente vai ver um pouco mais na frente, e como vocês também viram dentro do material, existe uma cidade no Paraná chamada Maringá, que essa cidade ela foi uma das primeiras cidades a desenvolver programas e ações para potencializar o comércio exterior, ou seja, potencializar a exportação. Então, assim, ela já tinha tudo normatizado com base na regulamentação já existente, mas a partir do momento que o governo ele lançou uma lei, automaticamente ela foi a primeira cidade a colocar em prática essa lei, porque ela já estava preparada. Então, assim, dentro do caráter público, a gente trabalha com o empreendedorismo baseado em planos de gestão, em projetos públicos, que eles vão estar apresentando aí as ações para ser realizadas durante um certo período de tempo. Já quando a gente trabalha com empreendedorismo privado, ele possui grande flexibilização para a implantação de ações, mas ele também precisa de um documento formalizado que é chamado plano de negócios. Então, se por um lado os projetos públicos eles trabalham com um documento, o empreendedorismo público ele apresenta um documento chamado projetos públicos ou plano de gestão, enfim.
Já o empreendedorismo privado, ele precisa desse documento formalizado que se chama plano de negócio. Porém, muitas iniciativas de caráter público ou iniciativas de empreendedorismo governamental, ele trabalha também exigindo plano de negócios. A Prefeitura Municipal de João Pessoa, ela tem um programa chamado Empreender JP. Então, é uma ação de empreendedorismo público, né? Que ela empresta, na verdade, recursos para que alguns projetos privados eles sejam executados. E aí as cifras relacionadas a esses empréstimos, elas podem variar de 5 até 30 mil reais. Só que para fazer esse empréstimo, a prefeitura ela precisa analisar a viabilidade desse negócio privado. Então, ela disponibiliza, né, uma semana de aula em que as pessoas, os empreendedores que desejam colocar seus planos em prática, assistam a aula justamente sobre como é essa formalização de um negócio privado, como é que se constitui um plano de negócios, e ao final dessa semana, dessa aula, as pessoas que desejam captar esse recurso, elas têm que desenvolver o plano de negócios e apresentar, né, para os analistas de negócios do projeto, do programa Empreender JP. Então, esse exemplo é um exemplo claro da atuação do empreendedorismo governamental, né, o empreendedorismo público, juntamente com o empreendedorismo privado. Então, a prefeitura aí, ela está incitando a abertura de novas empresas, potencializando e desenvolvendo as ideias dos agentes privados. Esses programas públicos, como esse Empreender JP, que aí é um programa bem específico relacionado com empreendedorismo, eles devem ser regulamentados por lei, né? Eles precisam sim que as normas, que a organização ela seja assim aprovada por um conjunto maior e que seja tudo formalizado e que seja requerido aí caráter de lei para esses programas públicos. Então, esses programas, né, eles vão trazer desde questões relacionadas com o orçamento, com as normas constitucionais relativas ao direito tributário que já existe, e a partir daí essa lei vai ser formalizada para que ela consiga atingir aí o maior número de públicos, entidades privadas que desejam trabalhar sobre ela. Então, assim, é uma característica que o empreendedorismo governamental, ela vai sair da ação, ela vai passar pelas normas e ela vai virar lei, né? Precisa estar formalizado segundo esses critérios, né, colocados. Mas claro que inicialmente nenhum programa ele vai necessariamente sair como lei, mas ele começa a trabalhar, as ações começam a ser propostas e ocasionalmente elas vão aí requerer esse status de lei. Então, só para vocês verem o que a gente estava falando no slide anterior, ação, normas e leis. Então, programas públicos. Então, a gente tem aqui o exemplo, né, da cidade de Maringá, em que o então prefeito da cidade e as outras entidades públicas governamentais da cidade, elas começaram a querer fortalecer, trabalhar um projeto de empreendedorismo para que eles se tornassem, para que a cidade se tornasse grandes exportadores. Então, elas começaram a trabalhar com ações, com projetos, com programas criados que se baseavam nas normas já existentes na prefeitura, no estado e até mesmo no país, mas que até então não tinha nenhuma lei que regulamentasse essa ideia. Como eu comentei com vocês anteriormente, então esse é um exemplo em que, mesmo não tendo lei existente, o empreendedorismo governamental ele já existia e ele, digamos assim, ele já estava à frente de uma lei que ainda não era regulamentada. Então, dentro dessa cidade, eles conseguiram trabalhar
conseguiram trabalhar e crescer bastante, né, como uma cidade exportadora. E aí a gente sabe que a exportação, ela traz bastantes tributos para a cidade. Esses tributos, eles acabam retornando para a cidade em forma de quê? Em forma de educação, de infraestrutura, de saúde, ou seja, até alguns elementos relacionados, né, com o índice de desenvolvimento humano, que foi até uma questão que a gente discutiu na disciplina, né? Como é que o empreendedorismo ele vai estar relacionado com esse índice de desenvolvimento humano, o IDH. Então, assim, quanto mais a cidade exportar, mais tributos vai ter para essa cidade, certamente mais empregos e maior capacidade de retorno desse investimento, desses impostos, né? Que o governo vai poder passar aí para a sua população. Então, como é que se faz aí um projeto, né? Um projeto, como é que se faz um plano ou um programa de ação dentro do empreendedorismo governamental? Vocês já viram na disciplina de planejamento estratégico e também na disciplina de projetos a organização desses dois elementos, né, para as organizações. Então, existe, na verdade, aí algumas estruturas que são propostas por vários autores, e aí dentro do material que a gente estudou, tem alguns, vocês podem também estar procurando, encontrando outros em revistas, em livros, até mesmo o próprio município que vocês moram pode já ter uma estrutura formalizada, né, para todas as secretarias. Então não existe assim uma estrutura fixa, mas sim uma variedade, né, de instrumentos que nós podemos utilizar para montar aí um plano de gestão, né, um plano de ações que contenha, né, esse caráter de empreendedorismo. A forma é o que menos importa, né, no caso do empreendedorismo, e sim as ações e a forma com que nós vamos estar conduzindo essa organização. Então podemos nos perguntar se, ao falarmos de empreendedorismo governamental, se tudo vai depender apenas do governo. Então é tudo responsabilidade do governo, as pessoas não têm que fazer nada, as empresas privadas não precisam melhorar suas atividades. Como é que isso vai ser trabalhado e como é que isso vai ser executado? Então é comum a gente observar muitas vezes que nas cidades, principalmente em pequenas cidades, né? E talvez por isso elas sejam pequenas cidades, é que a gente não tem ou não consegue identificar muitas atividades empreendedoras ou muitos empreendedores capazes de arriscar, de investir e de desenvolver suas ideias. Então, às vezes, esses municípios, eles acabam permanecendo por muito tempo naquela mesmice, né, econômica, na qual muitas vezes as pessoas dependem muito mais do governo do que das suas próprias ações. Então, assim, o governo ele tem uma responsabilidade bastante grande e importante dentro dessa condição econômica de uma cidade, mas é necessário também que as pessoas elas se mobilizem, elas invistam nas suas ideias, elas invistam nos seus objetivos para que essa parceria entre governo e privado, seja ele a pessoa física ou uma pessoa jurídica posteriormente, que são essa união que vai fazer com que as cidades elas se desenvolvam. Então, nem tudo depende só do governo. O governo pode estar facilitando, pode estar incentivando, pode estar colaborando. Muitas vezes nossas empresas elas vão funcionar, né, a partir do que já foi definido dentro do empreendedorismo governamental, mas é necessário também, né, a ação, porque afinal o empreendedor ele não espera, né, o empreendedor ele faz acontecer. Então o empreendedorismo ele exige sim esse status de mudança constantemente, né, dentro das habilidades das pessoas, dentro das mentalidades das pessoas. Então é muito mais comum nós identificarmos que os empresários jovens, os empresários mais jovens, eles esperam muito menos do governo comparado aos empresários mais velhos. Então nós vemos hoje em dia uma força muito grande
da juventude, trabalhando com essas ideias, colocando em prática suas ideias, mobilizando economicamente, né, várias pessoas que estão ao seu redor e criando aí benefícios para a sua cidade como um todo. Então, independente se o empreendedorismo ele vai surgir dentro de uma empresa privada ou dentro de uma organização pública, dentro de uma secretaria, dentro de uma escola pública, dentro de um hospital público, é necessário que haja sim essa perspectiva de mudança, essa perspectiva de despertar o interesse das pessoas a participarem dos projetos que estão desenvolvendo. Assim, as cidades vão crescer de forma geral, né? E os benefícios eles vão surgir para todas as organizações. Então, um plano para a gestão empreendedora, nós podemos compreender como um plano para um determinado período, né, em que vão aparecer algumas ações, algumas estratégias, alguns programas que eles vão ser colocados em prática de forma inovadora e criativa. Um bom exemplo do que nós vimos anteriormente foi da cidade de Canidé, onde a gente tem lá o desenvolvimento do turismo em relação a uma característica, né, de produção da agricultura local e que a partir daí foram sendo beneficiados algumas áreas públicas da cidade. Então, como é que a gente pode estar montando aí esse plano para a gestão empreendedora? Então, esse plano para a gestão empreendedora, ele deve conter os objetivos, ele deve conter a metodologia de BSC, a otimização dos processos, o processo de tomada de decisão, os métodos e técnicas de planejamento e alguns outros componentes que nós trabalhamos ao longo da disciplina, que eles vão estar inseridos aí para esse plano da gestão empreendedora. O primeiro que nós vamos trabalhar é o BSC, que o BSC é uma nova metodologia de medição e gestão de desempenho, né, que foi desenvolvida por uns professores da Universidade de Harvard e que essa metodologia, ela nos apresenta 4 aspectos centrais para serem trabalhados dentro da proposição de um plano de ação, que seria o aspecto financeiro da organização, os processos internos do negócio, o aprendizado e o crescimento dessa organização e a sociedade ou o cliente, como queira ser colocado aí para a instituição. Então, o segundo aspecto que nós vamos trabalhar dentro desse plano de ações seria a análise do ambiente externo. Então, a análise do ambiente externo, ele vai ser justamente a identificação das oportunidades e as ameaças nos contextos políticos, econômicos, social, tecnológicos e ecológicos desta organização. Então, certamente quando a prefeitura de Gramado ela foi desenvolver os projetos dos quais nós visualizamos nos vídeos, eles estavam, né, balizados, eles estavam organizados a partir de uma análise de todo o contexto que não só cabe a análise da instituição, mas também a esses ambientes, a essas variáveis maiores, né, que podem estar aí apresentadas e podem representar aí grandes oportunidades para a empresa. Então, nós vimos, né, e visualizamos e lemos também que Gramado é um bom exemplo em que a prefeitura ela soube proporcionar, ela soube trabalhar e sobre explorar aí as diversas áreas, né, do empreendedorismo. Então, lá não só virou uma atividade turística, né, a cidade em si, o que as empresas privadas oferecem, como também a prefeitura ela criou toda uma estrutura que minimizasse principalmente, né, essa questão do êxodo rural que começou a acontecer. Então, as pessoas querem ir para lugares onde estejam desenvolvidos. Então, a prefeitura, percebendo isso, ela começou a desenvolver e a potencializar o trabalho, não só da cidade, dos que estavam
na cidade de Gramado, mas aos que estavam em torno de toda essa região. A análise do ambiente interno, ela vai ser realizada a partir das forças e fraquezas da organização e a partir dos elementos visualizados anteriormente da metodologia BSC. Então, dentro dessa análise, o que é que vai estar constante? É para ser analisado as forças e fraquezas da organização. Então, se a gente estiver trabalhando, no caso, com uma escola, como foi colocado na atividade de vocês, e a gente quiser montar um projeto, um plano de ações, a gente tem que estar avaliando quais são as forças e as fraquezas. Como essas forças e fraquezas, elas vão ser trabalhadas ao longo do nosso projeto para que possamos potencializar os resultados positivos que esperamos, né, para nosso programa. Então, a gente vai estar trabalhando as forças e fraquezas a partir dos aspectos da metodologia de BSC, que seria a capacidade financeira, a sociedade ou o cliente da organização, a quanto andam os processos internos, então o mapeamento, a flexibilização desses processos e a questão do aprendizado e crescimento da organização, que esses aspectos dentro do empreendedorismo são fundamentais, né? Essa possibilidade de renovação, de inovação, de criatividade e a capacitação das pessoas envolvidas nesse projeto. Outro aspecto que consta dentro desse plano seria a declaração da missão, visão e valores da empresa. Esses elementos são elementos centrais e iniciais para que a gente possa estar trabalhando ou construindo. Nós precisamos conhecer que tipo de organização nós fazemos parte, ao qual nós estamos inseridos, para que consigamos desenvolver os objetivos, as metas e as ações, porque a gente não pode estar trabalhando com objetivos, metas e ações que elas não correspondam, ou que elas não sejam identificadas, ou que elas não sejam reconhecidas como pertencentes à organização. Então, a missão é o papel que a instituição ela desempenha em seu contexto, ou seja, qual é a razão de ser da empresa, né? Então, uma escola, qual é a missão de uma escola? Qual é a missão de um hospital público? A visão é aquele patamar estratégico que a organização pretende alcançar. É a imaginação da empresa de onde ela quer estar no futuro. Então, se a empresa ela não consegue visualizar onde ela vai estar no futuro, certamente as pessoas elas vão estar um pouco perdidas, sem saber que direção elas vão tomar. E os valores da empresa são aquelas crenças, aqueles princípios, as políticas nas quais diz respeito àquela empresa, nas quais faz parte institucionalmente daquela empresa, né? É o que a empresa acredita, são esses valores, tem essas crenças para que possamos estar trabalhando o resto das nossas ideias e projetos em razão desses elementos organizacionais que, como eu falei inicialmente, são condutores essenciais para o desenvolvimento de algum projeto. Os objetivos e metas. O objetivo são os resultados mais abrangentes que a empresa deseja atingir. E aí esses resultados mais abrangentes, eles são colocados como palavras. Então, sempre que a gente imaginar aí o objetivo de uma organização, de um projeto, a gente vai imaginar aí os resultados mais abrangentes que a empresa deseja atingir. Já as metas, elas são um pouco do objetivo, na verdade, elas são a construção do objetivo, do que os objetivos representam, mas são definidos com números. Então, a gente vai estar trabalhando sempre com indicadores mensuráveis para a gente estar visualizando se o objetivo foi ou não atingido. A gente pode estar trabalhando dentro de um projeto com um objetivo específico, ou pode também, com apenas um objetivo geral, e também pode estar realizando vários objetivos específicos, assim também com as metas. Então, dentro do conceito, dentro do exemplo que foi trabalhado no material de vocês, da Secretaria de Comércio Exterior, nós visualizamos, né,
que o município ele buscava o aumento de participação do Brasil nas exportações municipais. Então, esse era o objetivo, aumentar a participação do Brasil nas exportações mundiais, visando chegar ao nível de 1,25%. Então, esse 1,25% ele é o quê? Ele é os indicadores mensuráveis. Então, são as metas que o governo desejava atingir. Então, por um lado, a gente tem colocado aqui em palavras quais são os resultados que a gente espera, e no outro lado, a gente tem colocado aí quais são esses resultados em números, certo? Então, os objetivos e metas, eles são trabalhados conjuntamente, mas são distintos, porque um vai ser definido propriamente com palavras e outro com números, que podem ser números de percentuais, ou até mesmo números em relação aos anos. Então, em 2008 eu quero crescer 57% e assim sucessivamente. Só um exemplo ilustrativo que não é necessariamente o exemplo colocado no material de vocês, certo? O plano de ações, ele ainda vai ter o plano de ações em si ou a planificação das metas, como é colocado e denominado no material de vocês. Então, esse plano ele vai ser a composição das atividades que vão ser desenvolvidas, né, os trabalhos que têm que ser desenvolvidos para que os objetivos e metas eles sejam atingidos. Então, aqui ele vai envolver cada ação específica que vai ser trabalhada e vai ser colocada aí nesse papel, identificando o que, o porquê, como, quando, quanto, quem e assim sucessivamente. Então, se a gente pegando aí um exemplo se apropriando do exemplo do material base de vocês, de leitura base, nosso livro, então a gente vai ter, eles colocaram que a meta 2, né, seria a elaboração e distribuição de cartilhas para o setor produtivo nacional. Então, na verdade, a gente tem um objetivo maior, que vai ser justamente o do aumento das exportações. A gente vai ter metas colocadas para 2008, 2009 e 2010 e a gente vai ter ações em si, que nesse caso aqui ela está sinalizada, né, como elaboração e distribuição de cartilhas para o setor produtivo nacional. Então, como essas foram identificadas no plano de gestão várias e várias ações para que esse projeto de empreendedorismo governamental ele conseguisse aí ter um resultado bem positivo para o governo. Nós chegamos então agora ao quarto e último tópico da nossa revisão, conforme proposto também pelo o texto base que utilizamos na disciplina, que é a respeito da personalidade empreendedora. Antes desse, nós vimos o conceito sobre empreendedorismo e empreendedorismo governamental, questões e diferenças relacionadas ao empreendedorismo público e ao empreendedorismo privado, e agora há pouco acabamos de ver o plano de gestão, né? Como é que a gente vai estar podendo exercer esse empreendedorismo governamental, como vocês, trabalhando dentro de uma empresa, de uma organização pública, vocês podem estar construindo programas, né, que sejam realmente empreendedores. E aí tem um conceito que é utilizado para a personalidade empreendedora dentro do serviço público, que é chamado intraempreendedor, que são pessoas que têm a personalidade empreendedora e tomam iniciativas estratégicas dentro das organizações, mesmo que nunca elas tenham pensado em abrir seus próprios negócios. Então, como eu falei anteriormente para vocês, o empreendedorismo ele se aplica perfeitamente dentro das organizações públicas. E não necessariamente nós iremos chamar eles podemos chamar de empreendedores, mas esse livro ele traz para a gente um conceito chamado intraempreendedor, que seria o mais indicado para aplicar a pessoas que fazem esse tipo de ações dentro de organizações públicas. Dentro da semana que retrata esse assunto, eu propus para vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, caso não, assistam
o filme chamado J. Edgar, que é um filme com o ator Leonardo DiCaprio, e é um filme que ele vai retratar a mudança dentro do FBI, que foi ocasionada justamente por J. Edgar Hoover, que podemos falar, sem sombra de dúvidas, que ele é um intraempreendedor, pois ele entrou dentro da instituição e ele fez mudanças bastante significativas para a organização. E como nós sabemos, o FBI é uma referência, né, de polícia, de estrutura policial, de estrutura de investigação para todo mundo. Então, assim, é uma polícia que funciona com bastante capacidade de investigação, capacidade de resoluções de problemas e eficiência dentro dos processos que ela executa. Só para vocês terem uma ideia, que tipo de mudança esse funcionário ele realizou para que ele se tornasse tão importante e para que eu mostrasse a vocês ele como exemplo de intraempreendedor, né? E não necessariamente a gente vai estar precisando realizar uma mudança tão significativa como ele, mas é importante que nós que trabalhamos no setor público, eu também enquanto professora, que nós possamos estar realizando mudanças significativas dentro dos nossos processos de trabalho, que nós possamos romper as barreiras já existentes dentro daquelas atividades, na forma de dar aula, na forma de conduzir nossas atividades semanais, para que a gente consiga aí atingir o melhor resultado possível, né, maior eficiência e beneficiar aí o maior número de pessoas. Então, só para falar para vocês, né, as mudanças que ele ocasionou nessa instituição. Era uma instituição, né, que funcionava apenas com 657 agentes. Ela tornou-se a maior organização policial do planeta, com mais de 16 mil funcionários. Além disso, ele conseguiu implantar métodos modernos de investigação dentro da instituição. No ano da morte dele, só para a gente ter uma ideia, os arquivos do FBI, eles possuíam mais de 200 milhões de impressões digitais. Então, só para situar, então, assim, era uma polícia, eu acho que essa curiosidade vocês não sabiam, a não ser que tenham assistido o filme. O FBI, antigamente, eles não podiam utilizar armas. Então, essa mudança ela foi realizada dentro de várias gestões, que se vocês pesquisarem um pouco a mais sobre o J. Edgar, vocês vão ver que ele teve várias gestões. Ele não só ficou em um mandato de um presidente, mas ele passou aí vários e vários anos à frente do FBI, controlando as investigações, controlando os processos dentro da empresa e fazendo mudanças significativas, como a criação dessa lei, né, que eles não tinham poder de arma de fogo, então eles começaram a aportar esse tipo de arma no seu trabalho, começaram a inserir também vários profissionais de várias áreas dentro dessa instituição, ou seja, a gente não tem só policiais, como também médicos, marceneiros, entre outras profissões. E aí tem uma determinada situação no filme onde é exigido, né, pelo J. Edgar, ele começa a solicitar esses profissionais. Então, acontece um sequestro em um determinado momento, e aí ele entende que não, para resolver aquele sequestro, ele não vai precisar só os policiais dele, mas ele começa a identificar que precisa desses profissionais de outras áreas, para identificar a profundidade do corte, quanto tempo faz que sofreu aquele acidente, que tipo de material foi utilizado, se era de ferro, se era de madeira, entre outras coisas. Então, dentro dessa personalidade empreendedora, dentro do serviço público, eu trago para vocês esse exemplo aí que é bastante interessante. Então, quem puder, não deixe de assistir o filme, que vai fazer vocês enxergarem, né, e conseguir aí despertar em vocês também de interesse de ser, né, um pouco parecido e ter ideias que representem aí mudanças significativas no trabalho de cada um. Se for público, ótimo; se for privado, também é sempre bem-vindo iniciativas dessa natureza.
Esse espírito empreendedor, ele passou a fazer parte das exigências de competências pessoais requeridas pelas organizações. Então, devido toda essa competitividade, devido a grandes mudanças, e esse caráter empreendedor, ele é bastante solicitado dentro das organizações. Então, que chefe não quer, né? Quando não é o chefe essa pessoa, que chefe não quer um funcionário com essas características que a gente visualizou aqui, relacionadas com essa personalidade, né? Que são pessoas com essa capacidade de iniciativa estratégica, com essa capacidade de visão, com essa capacidade de inovação e criatividade dentro do trabalho. Então, ela pode trazer aí à organização um grande ganho de inovação e de criatividade. E acredito que é esse tipo de ações que está faltando, né, dentro do nosso setor público, das organizações públicas, pessoas com essa capacidade de mudança. E aí, como a gente sabe, a gente fica um pouco... É um problema também, a gente já discutiu isso, colocou para vocês, até na disciplina de planejamento estratégico. Uma das questões que talvez impede essa evolução nesse pensamento, nessa situação, essa, vamos dizer, irregularidade do tempo dentro da gestão pública, né? Então, a gente sabe que entra, sai gestor, então há perdas de informações, de gerenciamento, mudança, cada gestor é uma cabeça e acaba atrapalhando. Então, por isso que é importante que aquelas pessoas que são fixas, que elas conduzam essas mudanças. Não adianta a gente ficar esperando que essa mudança ela parta dos nossos gestores ou dos nossos superiores. Nós que temos que ser responsáveis por essa mudança dentro do nosso setor público. Então, há uma discussão bastante interessante no livro sobre o caráter técnico e o caráter do gerente. Então, assim, é um mito, né? É uma crença aí a gente imaginar que as empresas privadas elas são abertas por empreendedores que antes eram pessoas que eram técnicos e trabalhavam para alguém. Não necessariamente. Então, nem sempre as empresas elas vão ser abertas por alguém que era técnico em determinada área, conhecia tanto do seu trabalho que acabou abrindo uma empresa. Então, o livro traz pra gente aí e apresenta o caso do padeiro. Então, o padeiro ele sabe fazer bastante pão. Então, ele tem essa capacidade técnica. Então, não necessariamente essa competência técnica ela vai ser suficiente para ele pedir demissão do seu emprego e começar uma padaria, porque é necessário também outros tipos de habilidades, né, para a gestão dos negócios. Então, os trabalhos técnicos de empreendedores e dos intraempreendedores e o negócio que envolve a organização são coisas muito diferentes. É comum na esfera pública nós observarmos técnicos do governo absolutamente criativos e empolgados com o trabalho, mas quando eles são submetidos às tarefas fora de suas áreas por competência, eles ficam desanimados e um pouco despreparados para as funções às quais foram designados. Então, nesse caso aí, a gente perde excelentes técnicos, né? E ganham-se maus gestores. Mas a recíproca, ela também é verdadeira. Porque em alguns casos, a gente tem aí alguns gestores que não têm essa capacidade técnica para a gestão de um determinado negócio, de uma determinada organização, melhor falando, e aí quando ela se depara com certas situações, ela não conhece dessa unidade, ela não conhece os elementos, ela não conhece seus aspectos e acaba também não conseguindo gerenciar. Então, é um mito essa questão de técnico e gerente dentro do empreendedorismo, porque não necessariamente excelentes técnicos vão ser ótimos gestores e não necessariamente, né, só poderão estar aí à frente do cargo de gestão quem for ou quem já tiver sido um técnico conhecido em determinada área. Então, o livro especifica aí pra gente qual seria esse limite entre o técnico, o empreendedor e o administrador, né? E também como é que a gente vai estar se comportando ou como a gente vai saber até onde nós podemos estar trabalhando dentro do nosso ambiente laboral. Então, o limite do técnico ele é determinado pelo quanto ele pode fazer sozinho.
Já o do administrador, ele é definido por quantos técnicos ele consegue aí supervisionar ou gerenciar efetivamente. Já o empreendedor é uma função de quantos gerentes ele pode comprometer em seguir sua visão. Então a gente já vê nitidamente que o empreendedor ele vai um pouco além do que seria o trabalho técnico e também do administrador. Ele não necessariamente ele vai ter que saber fazer o trabalho em si ou gerenciar e organizar o trabalho em si, mas também ele tem que fazer aí com que as pessoas elas comprem a sua ideia. E aí trago outra sugestão de filmes para vocês visualizarem essa diferença, é o filme de Steve Jobs, onde mostra claramente que ele não dominava todas as formas de programação. Então o sócio dele era que fazia essa parte. Ele sabia o que ele queria, né? Ele sabia motivar as pessoas enquanto empreendedor. Ele fazia com que as pessoas comprassem sua visão, mas ele não sabia como executar o trabalho técnico em si. Ele não entendia da programação necessariamente, mas ele fazia com que as pessoas cultivassem suas ideias. Então é um exemplo também colocado no livro e que também bastante visto por nós, de um grande empreendedor que foi Steve Jobs, que é o dono da empresa Apple. Então ele mudou realmente o tempo, ele mudou a forma com que as pessoas se comunicam e fez crescer aí a empresa na qual ele fundou. O perfil do empreendedor, para a gente estar finalizando, né, o conteúdo da disciplina, o perfil do empreendedor ele é baseado em 5 questões centrais: em visão, em resiliência, que seria a insistência para estar realizando determinadas atividades e ações, a criatividade e a inovação. Quando nós juntarmos esses 4 elementos, a gente tem que ter ação em si. E aí, essa ação ela vai estar resumida à capacidade de realização. As empresas elas não querem pessoas que tenham essas características de visão, de resiliência, de criatividade e inovação, mas que sejam pessoas sonhadoras. Elas precisam de pessoas com ação, capazes de empreender o seu trabalho, capazes de realizar essas ideias. Então, se a gente não tiver ação em si, a gente não vai ter um empreendedor. Como a gente viu no começo da revisão, o empreendedorismo ele requer a ação em si, seja uma ação individual ou seja aí uma ação coletiva. Então é necessário para o empreendedorismo acontecer que a gente tenha uma ação, não só uma grande ideia, não só um grande projeto de mudança para um determinado setor, mas que a gente consiga traduzir essas ideias, consigam implementar e trazer, né, em forma de ação. E aí o exemplo final para a gente estar finalizando essa revisão é o exemplo da gestão estratégica empreendedora que acontece em Gramado. Então já pelo 3º ano que o prefeito ele ganha aí, né, o prêmio de empreendedor. Então pela 3ª ocasião a nível estadual, a prefeitura de Gramado, por meio do seu chefe executivo, ele vem recebendo esse prêmio aí do Sebrae, que, conforme informação do Sebrae, foram 143 projetos inscritos no estado, dos quais 40 foram selecionados. E aí Gramado ele venceu em 2 categorias, pequenos negócios e também o melhor projeto, que seria o prêmio principal. Então, com esses projetos premiados de ações focadas no produtor no rural, acreditamos nos potenciais do nosso interior que despertam interesse nos visitantes que recebemos e que saem de Gramado com o desejo de retornar em breve. Então, a cidade de Gramado ela não tem só esse atrativo turístico, né, como também esse prefeito ele soube desenvolver junto com sua gestão e junto com a sociedade também vários outros programas de resgate cultural, de questões gastronômicas, de produção rural, de artesanato, de alimentos, entre outras questões, para fortalecer
né, essas ideias empreendedoras. Então, eu solicito agora que vocês assistam o vídeo colocado na última semana, o vídeo 1, né? Assistam de novo o vídeo 1, para que vocês fechem esse entendimento, né, sobre esse tópico de gestão estratégica em empreendedores. Olha, para mim significa o reconhecimento de um trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo na cidade há muitos anos, né? E para a cidade e para as famílias que são diretamente assim, beneficiadas com esse projeto, eu tenho certeza que representa uma vida, né? Isso tudo foi criado exatamente para poder dar continuidade e dar um sentido de vida para nossas regiões do interior, criando oportunidade de trabalho, mostrando para elas que na sua propriedade poderiam tirar dali, através do seu trabalho, bons e belos produtos para comercializar no centro da cidade, aproveitando toda essa movimentação turística que Gramado tem. Então o projeto se resume a isso, é uma atenção diária, né, e há muito tempo para o nosso homem e mulher do interior. Temos o êxodo rural, acabou, não tem mais ninguém vindo do interior para a cidade trabalhar. No passado isso era uma constante, o abandono das famílias estava acontecendo de uma maneira muito rápida. E o que nós teríamos lá atrás? A venda das propriedades e o encerramento do nosso interior, a inexistência mais do nosso interior, que é muito bonito, que é a nossa história, a nossa origem. Então, acho que as administrações públicas, elas têm que se voltar um pouquinho mais para a gestão pública, deixar um pouco a política de lado. A política é importante, ela tem que estar junto nas decisões, no dia a dia do administrador público, mas a gestão pública tem que estar mais presente. Colocar concursos públicos aí toda hora que precisa, tem que ser colocado para buscar pessoas que também possam integrar o seu corpo técnico. Vamos dizer, a gente procurou mesclar o político com o técnico e deu muito certo. O vídeo, então, ele apresenta aí, contextualiza bastante tudo que nós tentamos trabalhar na disciplina, desde as ações empreendedoras governamentais, até mesmo a questões de discussão, né, do conteúdo enquanto gestão técnica, o empreendedor, como ficam colocados dentro da situação das organizações. Então, o vídeo deixa claro como é importante a gestão pública ela trabalhar dentro dessa perspectiva empreendedora, esquecendo um pouco a questão política, né, discutiva política, mas enfatizando as ações potencializadoras e desenvolvedoras para os municípios. Então, dentro do vídeo 2 que está colocado na semana 15, vocês podem estar visualizando todas essas ações, algumas dessas ações que a Prefeitura de Gramado desenvolveu, que são ações não só relacionadas com a agricultura, como ações também voltadas para o cultural, voltadas para as artes, e que foram ações que potencializaram, né, as atividades econômicas da zona rural, fazendo com que essas pessoas elas parassem de migrar para a cidade de Gramado, onde tinha aí a atração, essa atividade turística central, né, da cidade. Então, a cidade ela não só recebe agora impostos oriundos dessa atividade turística que já existia, mas também desses projetos, dessas ações empreendedoras desenvolvidas pela Prefeitura. O vídeo também ressalta a importância desse caráter técnico e de gestão dentro dessas ações, que é necessário também. O prefeito, em um dado momento, ele fala das questões dos concursos públicos, de trazer para as áreas específicas pessoas com a capacidade técnica, né, e as habilidades específicas para estarem executando essa gestão, e ressalta também a importância dessa coordenação, dessa administração por parte aí, né, dos gestores municipais. Então, coloco para vocês as referências utilizadas e solicito que vocês assinalem, marquem, destaquem dúvidas, partes não compreendidas do conteúdo ou que não ficaram ainda claras na apresentação, que vocês vão até o fórum que está disponibilizado para vocês na plataforma, para que vocês possam estar sanando todas as dúvidas da disciplina, para que possamos fazer uma boa avaliação presencial e, mais importante que isso, para que a gente possa sair da disciplina com o conhecimento
o conhecimento solidificado dentro das nossas ideias, para que possamos implementar essas ações e essas ideias dentro do trabalho ao qual estamos ou estivermos envolvidos aí em alguma situação.